Centro Histórico de Laguna, a igreja. E ali fica a casa de Anitta. Vamos visitar a casa de Anitta. Então essa é a casa de Anitta, que não foi onde ela morou. Ela permaneceu nessa casa algumas horas, porque é onde eram feitos os vestidos de casamento. Então ela se vestiu nessa casa e caminhou até essa igreja, que fica do lado, para casar contra a sua vontade com 14 anos, com o sapateiro. E aí ela nunca aceitou esse casamento. Anitta nasceu em Morrinhos, hoje bairro chamado Anitta Garibaldi, pertencente à cidade de Tubarão. Segundo historiadores, a família também residiu por curto período no interior de Lages, onde seu pai foi capataz, e quando seu pai se aventurou na pesca, se transferiram para um mirim, pequena comunidade na margem do complexo lagunar, hoje parte de Imbituba. Quando seu pai faleceu, em data que se desconhece, já estavam residindo na Carniça, hoje Campos Verdes, em Laguna. Após seu casamento com o sapateiro Manuel Duarte, Anitta e sua família foram morar junto dele em uma pequena casa na rua Fernando Machado, no centro da cidade de Laguna. Portanto, a casa de Anitta, agora museu, não é a casa onde morou e viveu, mas somente onde se vestiu e foi comemorado seu casamento. Segundo o IPHAN, a casa que Anitta habitou depois de seu casamento é uma das mais antigas do Centro Histórico de Laguna, possuindo duas fachadas diferentes, sendo que uma delas foi remodelada em 1826, recebendo portas com acabamento superior em arco pleno. Trata-se de uma típica construção do período colonial, edificada em lote estreito e comprido. Para a época era considerada uma casa de boa localização, já que o comércio principal se concentrava nesta mesma rua e distava a poucos metros do porto. Atualmente, a casa em que Anitta morou é propriedade privada e está sendo usada para fins comerciais. O imóvel foi tombado individualmente pela Prefeitura Municipal de Laguna, blá 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 blá. Essa é a casa. Nascimento e casamento de Anitta. Anitta, como ficou conhecida, Ana Maria de Jesus Ribeiro, nasceu no dia 30 de agosto de 1821 em Morrinhos, na época município de Laguna, filha de Maria Antônia de Jesus Antunes, natural de Laguna, e Bento do Ribeiro Silva, conhecido como Bentão, natural de São José dos Pinhais. Sua certidão foi emitida a posteriori, 178 anos após seu nascimento, através da ação judicial em 1988 na cidade de Laguna. Aninha, como era conhecida por ter nascido muito franzina, era a terceira de um total de 10 filhos que seus pais tiveram, sendo 6 mulheres e 4 homens. O pai tropeiro mudava-se constantemente acompanhado pela família. Assim, a pequena Anitta residiu em outras comunidades, como no Mirim, hoje parte de Imbituba, e também na Serra Catarinense. Quando seu pai faleceu, residiu na Carniça, hoje Campos Verdes. Com apenas 14 anos e contra sua vontade, Aninha se casou com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar. O casamento ocorreu em 30 de agosto de 1835 na Igreja Santo Antônio dos Anjos. A matriz era iluminada por velas e as pessoas assistiram o casamento em pé, pois o banco só foi instalado em 1912. Ana saiu caminhando desta edificação, hoje é conhecida por Casa de Anitta. Casa, naquele tempo, propriedade do Sr. Mendes Braga e sua irmã, que confeccionava vestido de noiva, era emprestada para as noivas se vestirem e para recepcionar os convidados. Dizem que esse ano da celebração, Ana tropeçou em um degrau e perdeu um pé do seu sapato, fato que foi considerado como um presságio de mau agouro. Em novembro de 1835, em carta ao tio Antônio, contou que se recusava a se entregar ao Manuel dos Cachorros sem amor. Em 1837, em outra carta enviada por sua irmã Felicidade, Anitta escreveu: "Depois do casamento, eu me senti muito deprimida. Nunca vou ter filhos porque rejeitei o Manuel e ele nunca insistiu. Ele não é do tipo de homem que se impõe. A gente nem se fala mais. Imagine que ele não tem vergonha de ser um servo do imperador. Não dá, nunca vou conseguir entender o Manuel." Em suas memórias, após narrar que poucos dias antes havia perdido muitos compatriotas no naufrágio ocorrido no rio Uruçanga, Garibaldi registrou: "No imenso vazio que criou-se ao meu redor, senti eu a necessidade de uma alma que me amasse. Sem esta alma, parecia que minha existência era improvável." Do seu navio, ancorado na barra da laguna, Garibaldi avistava vultos femininos que às tardes desciam carregando jarros de água de um morro onde havia uma fonte, próximo de onde ele preparava a defesa da laguna, reconstruindo o fortim Atalha. Uma em especial chamou sua atenção. Tratava-se de uma mulher esbelta e graciosa. No mesmo horário dos dias que se seguiam, passou a apontar uma luneta naquela direção. Em uma tarde resoluta, tomou coragem e com bote remou até a margem.
Ao chegar na vila, não mais avistou a mulher, mas encontrou um recém-conhecido que o convidou para um café em sua casa. De bom grado, Garibaldi aceitou o convite, até pela esperança de obter informações sobre a graciosa moça. Para sua surpresa, ao entrar na casa, encontrou a jovem, a de belas e delicadas feições. Passadas as apresentações familiares, Garibaldi quis logo saber quem era. Então Aninha tomou a iniciativa e lhe informou que já o havia visto durante a celebração da missa de ação de graças pela tomada de Laguna e que seu nome era Ana Maria, mais conhecida pelo diminutivo de Aninha. Sem esconder sua emoção, ele explicou que o diminutivo de Ana em italiano era Anita e que a partir daquele momento ele a chamaria assim. O marinheiro genovês, agora comandante da Marinha da República Catarinense, jamais suspeitaria que naquele pequeno povoado encontraria seu grande amor. Em meio à conversa que se seguiu, Garibaldi não parava de olhar Anita, e na hora de partir, ao despedir-se, tomou suas mãos e a fitou demoradamente nos olhos e lhe disse em italiano: "Tu devi essere mia." Em suas memórias, Garibaldi afirmou que naquele instante, impelido por uma forte e inesperada paixão, além de expressar espontaneamente o que sentiu, deu a si próprio uma sentença: "Tu deves ser minha." Foi um dia da primeira quinzena de agosto de 1839 que Giuseppe Garibaldi descobriu o amor de sua vida, a lagunense Ana Maria de Jesus Ribeiro, momento em que foi conhecido pela paixão de Garibaldi e inscrito no Panteão dos Heróis o nome da heroína dos dois mundos, a mãe da pátria italiana, Anita. É um museu muito rico, muito cheio de detalhes. Eu não consegui ler tudo, porque a gente já estava cansado de caminhar pelo centro histórico, enfim. Então, se você for ao museu, dispense pelo menos um dia inteiro para conseguir ler, decifrar tudo. É muito, muito cheio de detalhes, né? E foi muito interessante porque nós tínhamos estudado, eu e a Alice, sobre a história, né? Enfim, e foi muito interessante. Também não foi uma visita guiada, com um guia explicando os detalhes de cada imagem, de cada quadro. Então, assim, achei que o museu peca nessa parte, porque é um museu com muito material, muita informação, né? E quando eu solicitei ajuda, às vezes os atendentes não sabiam explicar algumas coisas. Então, fiquei um pouquinho decepcionada com isso. Dá para ver que não são historiadores que estão ali, né? São apenas atendentes, estagiários. Não sei ao certo. Enfim. Senti falta de um historiador que me contasse mais detalhes, porque eu perguntei sobre uma imagem que tem ali na praça, em frente, a pessoa não soube me responder. Então, fiquei um pouco decepcionada com essa parte, né? Também acho que um museu com tanta história, assim, ele deveria ter um historiador e ser uma visita guiada. Enfim. Espero que isso seja revisto. O museu tem muitos painéis informativos, mas com textos muito longos, né? Que se tivesse um historiador ao lado, ele faria um resumo, né, do que está escrito. Então, não tem como tu ficar lendo tudo isso e aí tu tira uma foto, né? E aí às vezes a foto não fica tão legível para leitura, enfim. Mas foi uma visita muito produtiva, com certeza, sempre é, né? A história faz parte da cultura aqui do Rio Grande do Sul, né?
esse objeto mesmo, o rapaz que me atendeu não sabia direito o que era. E eu tive que ler, tentar decifrar em italiano. A igreja é muito rica em detalhes, né? Acho que é uma arte barroca, linda, linda. Deve ter sido restaurada muitas vezes, né? Mas enfim, valeu a visita. Anita è il tuo nome, rosa dei giardini. Sei fiera e bella allo sfogliare delle primavere, rabbaniere di foglie, brulicante di cimitini, lo sguardo del sole che riscalda il tuo lento sbocciare. Sei il fascino della donna amata in due mondi, regina nell'aria tiepida, nemmeno tu chini il capo. Dal silenzio senza ritorno porti il suo nome, non più in fuga tra polveri e barri di luna, ma sfiorata dal vento caldo che stropiccia la veste di petali rosa. Sotto la grande navata del cielo che il sole colora dall'oro al corallo, non sei sola, ti accarezza il viandante, sul cuore ti posa recisa, sei la rosa di Anita. Vederti fiorire riempie un vuoto nei giardini della memoria. Insigne Rosae Anita Fidelis, uma rosa qual símbolo de esperança, de liberdade e de fidelidade pelos séculos. Essa cidade presta homenagem à memória de Anita Garibaldi. Laguna, 30 de agosto de 2019. Essa rosa foi plantada por quem mesmo, o que tu falou? Pela bisneta? Essa rosa ela foi plantada por nós aqui, Guardiã, e uma equipe que veio da Itália, porque essa mudinha ela veio da Itália. Foi um geólogo que fez um híbrido dessa flor. Sim. São duas cores de tons de rosa que chegou a dar esse tom de rosa. Então eles trouxeram lá da Itália, porque antes dele morrer ele queria prestar uma homenagem a Anita Garibaldi. Então, O Giuseppe? Não, o geólogo. o geólogo. Daí foi onde ele
ele fez essa mudinha, né? Então veio de lá da Itália, e ele fez como homenagem ao bicentenário de Anitta Garibaldi. Ele foi plantado aqui. Tá bom, muito obrigada. República Juliana Catarinense, 1839. Agora a gente vai entrar na igreja. Na época do casamento não tinha nem bancos, né? Eram com velas, eles ficaram em pé. Eu li. Uma igreja antiguíssima. Linda.